Então, esse senhor que falou é o seu Cadinho Machado, que infelizmente também já faleceu. A maior parte desses personagens foram falecendo ao longo do trabalho, porque todos tinham mais de 90 anos. Eu cheguei a entrevistar gente com 106 anos, que faleceu com 108. E Nossa. a minha grande motivação de fazer esse trabalho em campo era de poder voltar em algum momento a eles, levando o livro com as suas histórias e as suas fotografias. Infelizmente, isso não foi possível. Então, eu envio o livro para os familiares, os descendentes. Era isso que eu ia falar, porque tem as famílias, né, que estão Sim, aí ainda. todos eles receberam um exemplar, todos ficam muito felizes, todos ficam é, muito felizes de ter os seus parentes, os seus pais e tios e avós, né, registrados nesse livro. Então, esse é o Cadinho Machado, ele foi coiteiro do Lampião, do Curisco, do Pancada, que foram cangaceiros. Coiteiros eram, no Nordeste, era a forma como se chamava aquelas pessoas que davam apoio tanto aos cangaceiros quanto às forças volantes, porque as forças volantes, que eram policiais, eles tinham práticas muito parecidas com as dos cangaceiros também. Praticamente se deslocavam a pé pelo sertão, andavam com aquelas roupas muito parecidas, né? A polícia, inclusive, utilizava roupas que se pareciam muito com os cangaceiros, né? Tanto que muitas vezes o sertanejo, quando vinha um grupo deles, né, ou cangaceiros ou volantes, não sabiam o que era, se era um ou outro. Então, esses grupos, quando se aproximavam dessas fazendas, dessas propriedades rurais, né, se hospedavam ali, matavam um boi, uma cabra, um bode para fazer comida, ou seja, era uma forma de dar um apoio logístico a eles. E isso acabava criando uma prática e um compromisso, ou seja, os cangaceiros acabavam voltando muitas vezes, e isso não se dava apenas por pequenos proprietários rurais. Grandes coronéis, grandes donos de fazenda, grandes políticos nordestinos foram grandes coiteiros de cangaceiros. Aliás, essa ideia de que o cangaço foi um movimento social contra o poder das oligarquias e o poder feudal dos coronéis é fantasia, nada disso. Esses clãs poderosos do sertão, em que se titulavam de coronéis, né? Todos eles tinham grupos de jagunços e cangaceiros trabalhando para eles. O próprio Lampião fazia os negócios para os coronéis de um e outro que apoiavam ele, davam armamentos, davam comida, hospedagem, apoiavam, inclusive contra a polícia, quando era necessário. Então, quer dizer, a existência do cangaço, ao contrário do que muita gente que não vivenciou isso e não conhece o assunto, imagina, né, uma revolução social, nada disso. O cangaço, ele se parece muito, e isso que eu acho interessante, é que aquilo que se passou no início do século XX ainda está muito presente na estrutura social brasileira, na forma como nós, brasileiros, lidamos uns com os outros, né? E no livro isso é muito presente. Por exemplo, a violência contra as mulheres, o feminicídio, o machismo, muito presente naquela época, assim como hoje, né? Nós não nos tornamos uma sociedade melhor porque passamos mais 80 anos, né, de aprendizados e que poderíamos melhorar. Não melhoramos, isso continua. As questões agrárias, as questões fundiárias, né, de posse de terra, de esses movimentos sem terra que hoje são tão comuns, naquela época havia isso também, só que não de forma organizada, como um movimento sem terra. Essa promiscuidade entre o mundo do crime e os poderosos, a política, a polícia, que é muito comum, e aqui no Rio isso aí é escancarado, isso também lá era muito presente, né? Essa ideia, né, de uma possibilidade de
de um salvador da pátria, né? Na época, o sertão nordestino, na época, como era muito isolado do resto do Brasil, preservou tradições de origem ibérica que vieram desde a época da colonização, né? Os portugueses e espanhóis também, porque muitos dos religiosos que vieram para cá, que fizeram missões no interior do Brasil, ou eram espanhóis ou italianos e tudo mais, essas pessoas trouxeram uma cultura, principalmente ibérica e medieval, né, que se preservou muito no Nordeste. Aquelas roupas todas decoradas, né, como Luiz Gonzaga usava, os cangaceiros, aquilo tem origem nas roupas ibéricas, né, dos ciganos, dos mouros, principalmente dos mouros, na cultura moura, que foi muito presente na Península Ibérica. Os trovadores da Idade Média são muito iguais aos repentistas nordestinos, né, as cantorias, a ideia de um salvador da pátria, que se chama o sebastianismo, porque em Portugal e na Espanha acreditavam que o rei Sebastião, que tinha sido morto numa batalha contra os mouros, ele voltaria para salvar os cristãos. E isso era muito presente no Nordeste, essa ideia religiosa da salvação. Então, esse universo tão especial, que era tão forte, tão presente ali naquele ambiente, até hoje ele se manifesta de alguma maneira. Só que uma coisa que é um fato, né, não só no Nordeste, no mundo inteiro, é que nós estamos passando por uma ruptura, né, geracional muito forte de tradições culturais com as novas gerações, que são muito influenciadas pelo celular, pela internet, pela televisão, essa coisa toda. Então, as novas gerações lá no sertão, mesmo que isso ainda esteja presente, isso tudo que eu estou falando, mas hoje já tem uma influência muito grande de outros padrões culturais que vêm através do celular, vêm através da televisão. Então, a importância de entrevistar essas pessoas com 90 anos é também de preservar a memória do Brasil, né? Uma história do Brasil que é a história do povo brasileiro, que é uma história que está guardada na oralidade e não nos livros, na história oficial, né? A história oficial brasileira é muito mal contada, é muito ficcionada. Então, é muito importante que o trabalho historiográfico, o trabalho de pesquisa da história do povo brasileiro possa ser feito assim como um jornalista faz fazendo reportagem, sujando o pé de lama, indo para o interior, procurando as pessoas, entrevistando diretamente as pessoas, em vez de fazer pesquisa apenas de documentos oficiais, né? E vendo os dois lados, né, Belial? Porque era a briga de polícia e ladrão, né? Tem a coisa do Lampião e o bando dele, que era o vilão, mas também tinham aquelas pessoas que tinham afeição por eles, né? Eles também tinham o outro lado família, tinha todo um outro lado que não é falado, né? Então, acho que quando você vai lá e conversa com as pessoas que ainda eram dessa época, que conviveram tanto de um lado quanto do outro, elas têm essa contribuição dos dois lados da história, né? Você não fica só com um lado de cá, você fica com as duas partes. Até porque essas pessoas todas eram parentes entre si, né? Você tinha pessoas que eram cangaceiros, ou eram policiais, ou eram comerciantes, que eram primos, parentes, ou tinham alguma relação familiar. Imagine, a população do sertão nessa época não era tão grande, e as relações familiares eram muito, muito próximas, né? E por isso também a origem desses cangaços e dessas disputas entre clãs familiares, porque mesmo que eles tivessem relações familiares entre si, havia as disputas entre essas famílias. Assim como, por exemplo, as disputas das famílias, das nobrezas, dos impérios, das realezas europeias, todos eram parentes entre si. A rainha da Áustria, que casava com o rei da França, que casava com o da Dinamarca, a família real portuguesa tem relações diretas com a família real francesa, né?
de Bragança, Orleans e Bragança, né? E são portugueses, mas com relações diretas com a França, e Portugal, e Espanha, e todos eles. Ou seja, todos próximos em termos familiares, mas todos inimigos politicamente com interesses conflitantes. E isso lá é igual também, né? Eu vou mostrar fotos, então, já que a gente, né, o nosso interesse principal é com a fotografia, né? Não quero me estender muito. Eu estou falando assim, mas vocês, por favor, me interrompam, ou façam perguntas ou me digam o que for mais interessante para vocês. Deixa eu ver se eu continuo habilidoso com essa questão aqui do compartilhamento. Das imagens. Não, vai dar certo. Você já fez uma vez? Vocês veem aqui alguma coisa? Isso, os cangaceiros. Então está ótimo. Maravilha. Viu? Super fácil. Então tá, maravilhoso. Então, eu vou começar comentando Bom, eu vou falar basicamente... Peraí, deixa eu tirar isso daqui, porque está tocando aqui. Só um minuto. Oi, desculpe, porque tocou o telefone, e aí, se eu não tirasse daqui de perto, poderia ficar tocando por muito tempo. Eu vou comentar mais o trabalho fotográfico, já que esse é o nosso elo, né? É para isso que nós viemos conversar hoje. Então, essa é a capa e a contracapa do livro. E eu estou mostrando por um motivo. São duas. Bom, uma coisa que nesse trabalho de campo foi fantástico e que tem a ver com fotografia é que, além de pessoas, de personagens e de histórias, nós encontramos também muitas fotografias de época, fotografias que foram reveladas e copiadas naqueles anos 20 e 30, né? O que a gente hoje, com uma terminologia mais contemporânea, diria que são fotos vintage, né? Ou seja, não só a imagem, mas a fotografia na sua materialidade, né? No seu papel fotográfico e tudo, né? Então, essas fotografias que estavam lá, que eu reproduzi, eu, em momento algum, quis me capturar, quer dizer, pegar essas fotografias e trazer, porque são acervos das famílias, né? Algumas pessoas, inclusive, são pessoas até muito humildes que não têm essa consciência de preservar, por ser um documento histórico, mas são objetos de família, né? Então, essas duas fotografias aqui, elas não são propriamente as cópias que eu estou comentando, essas cópias vintage de época, mas são duas fotografias feitas pelo Benjamin Abraham, que é um personagem muito conhecido, que foi um imigrante palestino que veio para o Brasil naquela época, acabou indo para o interior e se tornou secretário do Padre Cícero, conheceu o Lampião quando o Lampião foi lá. Quando o Padre Cícero morreu, ele pensou em fazer alguma coisa que pudesse dar dinheiro, e aí ele procurou a Aba Filme em Fortaleza, que é da família Albuquerque, que depois tem o filho do Ademar Albuquerque, é o Chico Albuquerque, foi, porque infelizmente já morreu também, um fotógrafo de publicidade muito famoso em São Paulo, responsável muito pela fotografia moderna, da fotografia de publicidade moderna do Brasil. Bom, e o Benjamin Abraham vai lá e consegue com ele um pouco de dinheiro e uma câmera de fotografar e outra de filmar. Ele nem sabia usar isso, aprendeu ali na hora, e a intenção dele era fazer imagens do grupo do Lampião, que não havia imagens de filme, né? E mesmo fotografias, eram fotografias muito regionais, que circulavam no sertão, mas ele queria vender isso para os grandes jornais do Rio de Janeiro, de Recife, de Fortaleza e tudo mais. Ele tinha já uma outra visão, né? Diferente daqueles fotógrafos do sertão que faziam as fotos e ficavam por ali mesmo, né? Então, essas fotos se tornaram muito famosas. Tem um filme chamado Baile Perfumado, que o personagem principal é o Benjamin Abraham, e essa busca dele pelos cangaceiros para fazer essas fotografias. Então, o que eu fiz? Em vez de usar a fotografia do jeito que ela eu misturei essas fotografias com terra do sertão.
esse granulado, não é Textura. poeira, como chama, essa terra toda, Textura. essa textura toda, são pedras e terra do sertão, exatamente para dar uma interpretação a essas fotografias que são históricas, com um caráter mais telúrico, mais regional, né, mais ilustrativo para essas fotografias, né, que elas não fossem apenas a reprodução da fotografia original. Então, aí já tem uma interferência autoral, né, desse cara chamado Ricardo Belial. Então, vou passar aqui. Aqui é a fotografia, não na capa, né, sem os títulos, a fotografia como ficou, vocês percebam que tem essas... eu vou até aumentar um pouquinho aqui, que dá para ver, né? Uhum, dá. Tá vendo? Que dá para ver essas pedras e terra do sertão, né? Outras fotografias também eu utilizei dessa forma, misturando, no caso essa aqui, que era um conjunto de cabeças cortadas, eu isolei apenas uma porque me chamou muita atenção a expressão desse rosto, dos olhos esbugalhados, essa forma assim tão assim tão direta, né? Como se a pessoa, essa cabeça de alguém morto estivesse ainda viva nos olhando, né? E essa fotografia está inserida na terra, ela está misturada com a terra seca lá do sertão. Aqui ao lado, isso aqui é uma página dupla do livro em que a minha mulher, a Luciana, que me acompanhou nesse trabalho, ela tem um prefácio e um pós-fácio no final do livro em linguagem poética. Ela é uma grande poeta e ela, então, tem essa contribuição para o livro com esses dois textos poéticos em que eu utilizei essas fotografias com esses comentários que eu estou fazendo aqui. Essa aqui é uma outra fotografia também do Benjamin Abraão, a anterior não era dele, era de outro fotógrafo, também posta na terra do sertão. Essas fotografias, vocês percebam que tem um caráter ilustrativo, né? Ela não é uma fotografia documental no sentido clássico do documentarismo, ela é uma fotografia que tem um caráter mais simbólico, né? É uma criação, que poderia dizer até artística, mas eu digo mais uma criação simbólica, uma recriação semântica dessa fotografia, né? Aqui é a página de rosto do livro e, ao lado, tem essa mão de um dos entrevistados que, para mim, embora não tenha aqui uma interferência, né, no sentido da manipulação da fotografia, mas é uma interpretação meramente simbólica dos caminhos cruzados desses personagens. Porque vocês, se forem ler o texto, você vê que essas vidas dessas pessoas se cruzam em muitos momentos. Mesmo gente que morava no interior da Bahia, com outro que morava no interior do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, eram pessoas que, de alguma maneira, essas vidas se cruzavam, ou por relações de parentesco, ou por convivência, ou mesmo pelos deslocamentos que esses grupos de cangaceiros e volantes faziam constantemente pelos sertões desses estados. Então, essa fotografia, ela quando eu fiz, eu imediatamente me veio à cabeça isso. Esse senhor, ele carrega na mão dele quase que um mapa de vida, né? Era essa palavra que eu ia usar, parece um mapa a mão dele. Exatamente, com os caminhos traçados ali, né? Bom, vou passar aqui. Aqui sou eu entrevistando o cacique Lino no Raso da Catarina. O Raso da Catarina é considerado o lugar mais inóspito do Brasil, o lugar mais seco, é um lugar de difícil acesso e é uma área indígena. Não todo, o Raso da Catarina é muito grande, mas parte dele é uma área indígena dos índios Pancararé. E grande parte dos cangaceiros eram indígenas, eram de origem indígena, e isso até é um dos motivos que eles tinham essa facilidade tão grande de se
deslocar pela caatinga, de sobreviver nesse ambiente inóspito. Eles conheciam a flora, eles sabiam mascarar suas pegadas, muito da cultura indígena isso, né? A medicina a medicina natural, né, da região e tudo. E muitos desses habitantes do Raso da Catarina também são sobreviventes da Guerra de Canudos. Uhum. É tudo da mesma região, né? Exatamente. O Canudos está um pouquinho mais abaixo do Raso, mas é muito próximo, são vizinhos. Próximo, Então, Canudos também faz parte desse livro. Ele também conta. O Lampião nasceu exatamente quando acabou a Guerra de Canudos. E a Guerra de Canudos, ela reverbera até hoje no imaginário do sertanejo, né? Esse aqui é o irmão da Maria Bonita, na casa em que eles viviam, com a família. Que é aquela casinha que virou museu, né? Isso, exatamente. É lá no município de Paulo Afonso, num local chamado Malhada da Caiçara. Essa casa, ela acabou abandonada, eles tiveram que sair de lá e tudo, mas depois foi reconstruída com as mesmas técnicas, com o mesmo cuidado que foi feito pelo pai dele, o pai da Maria Bonita, né, que o seu Zé Felipe, que construiu essa casa, uma casa de taipa, né, feita com as próprias mãos e tudo. Essas fotografias foram postas ali, elas não eram fotografias da época, né? Quando eles moravam ali, porque na época que moravam ali, a Maria Bonita nem era cangaceira, né? Mas ele... eu tive lá nessa, sem querer te cortar o raciocínio, eu estive eu fiz um trecho desse caminho, né? Porque essa rota do cangaço ela é muito extensa, né? Sim. Eu fiz só um pedaço dela e eu tive aí nessa casinha. Ah, que legal! Que é uma gracinha, né? Assim, bonitinha, com aquela cerca, tem uma luz bonita de fim de tarde que atravessa ela. Assim. Oi, fala. Por favor, não, fala. E aí, o que eu achei assim, mais curioso, que tem essas fotos que a gente sabe que colocaram, porque a casa ela é tratada como um museu, né? Isso. Mas colocaram um carro de boi de papelão. O que acontece é o seguinte... Na porta, assim, da casa. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, não acredito. Um carro de boi de papelão. Infelizmente, muitas vezes, essas coisas são feitas com finalidades meramente comerciais, de vender passagem para turista. O que acontece? Essa casa ela tem uma qualidade que a estrutura dela foi reconstruída com a mesma técnica, o mesmo material que a original, e no mesmo local, exatamente no mesmo local. A estrutura da casa estava preservada. As paredes é que estavam caindo e tudo, então esse pau a pique foi refeito, o telhado e tudo, mas a casa é idêntica à que eles viveram. Só que fizeram uma cerca em volta, que não era igual da época, botaram inclusive uma calçadazinha de pedras para facilitar a passagem das pessoas, esse carro de boi que é cenográfico, que não tem nada a ver. Eu acho que é aquela coisa, se você quer preservar a história, preserve como ela é. Por exemplo, a casa onde nasceu o Lampião, eu até pensei em colocar uma foto aqui, mas achei que era muito. Ela está destruída, só tem tijolos no chão. E aí a pessoa que é o dono da região ali, ele pensa, mas não tem mais interesse, não tem mais a casa. Eu falei para ele, mas se você for a Roma, se você for a Atenas, se você for a Machu Picchu, se você for a qualquer lugar que é um sítio arqueológico, as coisas estão destruídas. E ninguém vai construir uma coisa nova ali só para dizer que era igual. Aqui, aquelas pedras que estão no chão são as pedras originais. É ali onde o Lampião e a família dele pisou, sabe? Isso tem valor. Aí o que acontece? Um grupo lá de empresários lá construiu uma casa num outro local, próximo dali, mas num outro local, com material moderno, tijolo e tudo, dizendo que foi a casa que nasceu o Lampião, e não é verdade. E as pessoas vão lá acreditando que aquela casa é a casa original, e não é. O material é diferente, o local não é o mesmo, tudo isso. Então, é a mesma coisa que construir um Coliseu romano em Marsella, por exemplo, ou em Paris. Dizer, aqui é o Coliseu romano, mas não é. O Coliseu romano só pode estar ali, naquele lugar, e está quebrado, destruído, porque é o que sobreviveu do tempo, né? Então, infelizmente, falta muito dessa consciência da originalidade das coisas.
Mas essa casa ela tem essa qualidade de, pelo menos, a estrutura dela ser idêntica à original. Uhum. E, no meu caso, assim, o que me interessava muito eram as pessoas e as suas histórias, né? Aqui, como eu falei para vocês, eu encontrei muitas fotografias, né, de época interessante. Então, você tem a fotografia à esquerda feita pelo Benjamin Abraham, que é esse fotógrafo que eu comentei, né? E que ele fez as fotos que são as mais famosas dos cangaceiros, e ao lado a Maria Bonita, antes de ser cangaceira, né? Aqui, esse grupo de cangaceiros, essa foto que eu adoro essa fotografia, porque ela é uma fotografia digna de um Rogério Reis, de um Richard Avedon, de um Irving Penn, de um Chambi, desses grandes fotógrafos da história da fotografia. Porque você vê que é uma fotografia muito bem dirigida. Os cangaceiros estão ali posados de uma maneira que você percebe que tem um fotógrafo aqui. Ele botou também um pano lá atrás, uma Faz um lona, que fundo, nem né? essas do Rogério Reis e desses fotógrafos que eu citei aqui, né? Você vê que tem uma direção. E o interessante é que, entre esse grupo de cangaceiros, um ambiente extremamente masculino, você tem uma moça extremamente bonita ali no meio, não é isso? Uhum. Então, essa moça está viva, ela é uma das entrevistadas do livro. Ela está Olha, aqui. Deixa eu ver se passa. É essa senhora aqui, Dulce. E ela desses personagens todos que eu comentei, que a maioria morreu, ela está viva ainda, ela tem 96 anos. Mas ela se tornou evangélica, então ela não gosta nem de falar muito sobre esse passado, mas eu fiz uma entrevista longa com ela. Ela contou muitas histórias boas, detalhadas, tirou muitas dúvidas, né? Foi muito interessante. Mas ela, quando eu vejo, às vezes, tem gente de televisão que vai entrevistá-la, ela praticamente não fala nada. Ela não gosta de aparecer como tendo sido uma cangaceira para essas pessoas na televisão. Mas como a nossa conversa foi na casa dela, e como eu disse, eram conversas muito íntimas, muito pessoais, muito carregadas de afeto, né? Então, as histórias brotavam com mais naturalidade do que uma entrevista formal com uma câmera de televisão ali. é porque também deve ter sido muito difícil para todos eles aquele período, né? Porque ser cangaceiro naquela época, ou ser da polícia daquela época, não era uma coisa fácil, Não, né? é uma história de Tem um estigma, né? E e para a muitos família traumas, também. e muitos traumas. E outra coisa, mesmo velhos, eles têm medo de serem vingados por um familiar de alguém, né, que é descendente de alguém que morreu, essas brigas de família. Esse caso aqui também. Esse senhor foi um cangaceiro, Zé Gato. Eu vinha voltando do Rastro da Catarina e paro num bar, numa localidade chamada Juá, que é um lugar que teve muitos cangaceiros, né? E parei ali até para procurar saber coisas, né? E essa senhora que está sentada aqui, ela veio ao meu encontro e claro, eu sou uma pessoa de fora ali, né? Esses lugares, se você passa no lugar, todo mundo já sabe que tem alguém estranho ali, diferente. É impossível você passar desapercebido num ambiente desses, né? Você sendo uma pessoa urbana, com outros hábitos, com uma roupa diferente, com um tom de pele diferente, esse tipo de coisa. E ela veio falar comigo, disse, eu sei que o senhor está buscando histórias de cangaceiros e tudo, assim, tá. Porque meu pai, todos dizem que ele foi cangaceiro, mas o senhor sabe como é que é. O homem, né, muito machista, ele nunca falou sobre isso comigo, que sou a filha dele. Eu só sei as histórias contadas pelos outros. E ele está muito velhinho, eu queria ouvir dele as histórias dele. O senhor não quer entrevistar ele? Eu disse, claro que eu quero, era o que eu estava buscando, né? E aí ele estava sentado ali nessa cadeira, na soleira da casa, já era final de tarde, eu me aproximo dele, ele está sentado ali como um tronco, ele não olhou para mim, olhava para frente com aquela pele toda enrugada, né? Parecia uma estátua, um monumento imóvel até. Eu me sento ao lado dele, eu sabia que ele era irmão de uma outra cangaceira, Sabina,
E aí eu me sento ao lado dele, tento trocar conversa com ele, ele continua na dele, e aí eu falo da irmã, da Sabina, e provoco ele, né? E ele começa a falar a história dele, contar coisas, mas ele falava olhando para frente, como se ele estivesse falando para ele mesmo, como se ele tivesse necessidade de ele narrar a história dele para ele mesmo. E eu ali ao lado, registrando tudo que ele ia me falando. E aí a filha dele e a neta, que é a outra que está ao lado, estavam atrás de uma janela observando, porque ela tinha muita curiosidade de ouvir o pai falar essas histórias. E elas ficaram tão encantadas que elas vieram lá de dentro da casa, sentaram em frente e ficaram ali totalmente encantadas